Orei e li a Bíblia por 60 dias e olha o que Deus fez na minha vida. Eu me chamo Márcio Felipe e eu vou te contar hoje o que aconteceu na minha vida após orar e ler a Bíblia por mais de 2 meses. Para início de conversa, eu sou cristão há muito tempo, há cerca de 20 anos, mas confesso que com o passar do tempo eu acabei entrando no modo automático. Continuei congregando, servindo na minha igreja, participando das atividades normais. Porém, meu relacionamento com Deus estava bem aquém do que deveria ser. Mas tudo começou quando eu tomei consciência do meu estado espiritual. A partir disso, eu criei um hábito: separar um momento exclusivo do meu dia para Deus. Nesse momento, eu me desconectava das pessoas, celular e distrações, porque meu único objetivo era ter um encontro com Deus. Nesse tempo, eu tirava um momento de oração, depois eu lia um capítulo da Bíblia e tentava entender o que o Senhor queria falar comigo através de sua palavra. Consegui fazer isso por algumas semanas, até que chegou um dia que eu tive bastante demandas e não consegui separar esse momento. Eu tinha consciência que eu precisava tirar aquele momento com Deus. Eu sabia que eu não podia esquecer, mas eu acabei não conseguindo. Foi aí que eu entendi que eu tinha que dar um pouquinho mais de prioridade a esse encontro com Deus que estava acontecendo diariamente. Basicamente, a primeira coisa que eu fazia ao acordar era me ajoelhar e orar, ter esse momento de oração, e em seguida ler o capítulo da Bíblia. Dessa forma ficou bem melhor, porque é a primeira coisa que eu faço no meu dia, já entregar a minha vida ao Senhor, e também até em relação a não conseguir fazer durante o dia aquele momento, já que é a primeira coisa do dia, não tem como deixar para depois. Mas bem mais importante do que ter uma rotina, um novo hábito, é você buscar o Senhor de forma intencional. Porque muitas vezes nós pensamos que só o fato da gente estar na igreja, da gente estar servindo, é suficiente. E de fato isso é muito importante, mas não substitui o fato de você ter um momento especial e exclusivo com o Senhor, que é basicamente buscar o Senhor de forma intencional. Você ter esse desejo de conhecer um pouco mais de Deus, de se aproximar dele e de ter um relacionamento mais íntimo com ele. Mas agora eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que mudaram a minha vida após esses 2 meses. Primeiro, entendi a importância de separar um momento para Deus. E essa foi a primeira coisa que mudou. Foi compreender o valor de separar aquele momento específico para buscar a Deus, para conhecer um pouco mais dele, para ter um pouco mais de intimidade com ele. Mesmo sendo alguém que tem suas atividades na igreja, que congrega e tal, mas entender que isso ainda é pouco e que a gente precisa buscar ainda mais para conhecer um pouco melhor do Senhor. Então, entender que é necessário ter esse momento com o Senhor foi a primeira coisa que mudou em mim. A segunda coisa que mudou em mim foi entender o quão precioso é a presença de Deus na nossa vida e o quanto faz diferença no nosso dia. E falando assim, parece que eu não tinha, mas eu confesso que quando você de fato busca diariamente e você se dispõe a estar naquele relacionamento de forma mais ativa e mais intencional, é totalmente diferente. E não significa que você tá com a presença de Deus, a sua vida vai ser perfeita, seu dia vai ser perfeito. Você vai passar por problemas, por dificuldades, por desafios, mas você tem outra perspectiva, outra visão, que você reconhece a presença de Deus com você e isso muda totalmente a sua vida. Terceiro, passei a compreender melhor o propósito de Deus para a minha vida. Uma das primeiras coisas que você começa a pensar e a refletir quando você cria uma intimidade com o Senhor é o motivo da sua vida, a sua missão, o seu propósito, o que o Senhor tem para você aqui na Terra. E a vida, ela só de fato faz sentido quando nós entendemos qual é o nosso propósito de vida e nós trabalhamos para isso. Inclusive, esses vídeos são frutos desses momentos. Que esse canal estava inativo há muito tempo já e eu não tinha vontade ou perspectiva de voltar a fazer esse tipo de conteúdo. Mas o Senhor me chamou com um objetivo, que é proclamar o Evangelho, falar dele, e eu jamais poderia deixar de fazer isso, porque eu seria um covarde se eu fizesse assim. E eu acredito que existe um desejo muito grande, uma urgência de todo aquele que é nascido de Deus em pregar o Evangelho e fazê-lo conhecido. Em quarto, eu compreendi que antes de fazer algo para Deus, é preciso estar em Deus. E quando eu me refiro a estar em Deus, eu estou querendo dizer que para que você possa servir em qualquer ministério, primeiramente você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa conhecer a Ele. E é isso que de fato vai lhe impulsionar e lhe direcionar naquilo que você faz. E se você deseja fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos, entenda que é Ele que faz a obra. Nós não somos capazes de fazer, o próprio Deus que trabalha por nós e é através de nossas vidas para que tudo aconteça. Muitas vezes pensamos que somos muito capacitados e tentamos fazer as coisas sozinhos, mas quanto mais caminhamos com Deus, entendemos o quanto somos necessitados da sua presença para nossas vidas. Quinto, estou aprendendo a confiar em Deus. Confiar em Deus é algo maravilhoso, mas nós como seres humanos temos uma tendência
incrível de querer fazer as coisas por conta própria. Eu confesso que dos pontos que eu elenquei para esse vídeo, esse com certeza é o mais difícil e é o que eu tô lá no início do processo. E eu confesso que eu sou bastante ansioso. Isso muitas vezes me faz tomar atitudes e ações que na verdade eu deveria ter orado, buscado a Deus um direcionamento antes de fazer. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus ele é zeloso, ele cuida da gente e ele não quer que a gente viva ansioso, preocupado com o que vai acontecer ou com as situações da vida, porque ele cuida da gente da melhor maneira possível. A gente só precisa entender e confiar e entregar de verdade a nossa confiança a ele. Esse com certeza foi um dos pontos mais difíceis de entender, né? Porque a gente precisa entender que a vontade de Deus era suficiente para nossas vidas. E tiveram também outras coisas que mudaram durante esse processo de 60 dias, mas isso eu posso comentar em um próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou de uma forma, se ele te abençoou, se ele te esclareceu, compartilhe com seu amigo, coloca nos comentários se você já passou por alguma situação parecida com a minha, se inscreve no canal, deixa seu like e fica na paz.